Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, 1 Samuel 19, Saul procura matar Davi. Saul falou a seu filho Jonatas e todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado, amanhã cedo vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo, onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, que lhe disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum, ao contrário, o que ele fez trouxe grande benefício ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo que ficaste contente. Por que então farias mal ao inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez esse juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez. Davi foi lutar contra os filisteus, e ele lhe impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com uma lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra de cabeceira e o cobriu com o manto. Quando chegaram os homens de Saul, tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Salmo 59. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Poema epigráfico davídico, quando Saul enviou homens para vigiarem a casa de Davi a fim de matá-lo. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como fico a minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu a tenha cometido qualquer delito ou pecado. Ó Senhor, mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se prepararam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam a cair da tarde, rosnando como cães, e rodando a cidade. Vê que ameaças saem das suas bocas. Seus lábios são como espada e dizem: quem nos livrará? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. A, ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu és o Deus, és o meu alto refúgio, o meu Deus fiel, virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mate, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder faze-os vaguearem e os abate-os, pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, seja apanhado em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam.
consome-os em tua ira, consome-os até que não mais exista, até se saberá, até os confins da terra, que Deus governará Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rondando como cães e rodando a cidade à procura de comida. Perambulam e se não ficam satisfeitos, urvam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro no tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és o Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi formado. Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul saiu, enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e esses também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e eles responderam, em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em trânsito, até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Samuel também entre os profetas? Que Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje.